1 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 22. Diz assim, quem achou diz amém? Diz assim, porém Ana não subiu mais, disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então levarei para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. Verso de número 23. Eucana, seu marido, disse: faz o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmame, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu menino, seu filho, até que desmamou. Verso 24. E havendo-o desmamado, o levou consigo. Olhe para mim, gente. O que está acontecendo aqui? A Ana, ela era estéril, você conhece um pouco a história, e ela sendo estéril, ela desejou um filho. Aí ela fez um voto com Deus: se o Senhor me der um filho, o que eu vou fazer? Eu vou dar esse filho para o Senhor. Aí ela ficou grávida. Quando ela ficou grávida, a primeira coisa que ela pensou, pronto, eu tenho que cumprir a minha promessa, eu tenho que cumprir o meu voto, eu tenho que honrar a minha palavra. Mas aí ela chegou à conclusão que dar o filho logo daquele jeito não era bom. Ela tinha que primeiro desmamar. Amém ou não? O menino desmamou quando ainda era criança. Quanto tempo demora a criança para desmamar? 6 meses? 1 ano? Vamos imaginar que mais um pouquinho? 3 aninhos? Meu Deus, 3 anos? E tem gente que não desmamou com 30. Mama na mamãe até hoje? Ou não? Tem? Tem filho que mama até hoje? Mãe, meu prato de comida. Mãe, minha roupa. Mãe, meu sapato. Mãe, eu não tenho sapato. Mãe, meu sapato rasgou. Mãe, desmamou? Desmamou ainda não. Fala para o irmão que está do lado, fala assim: você só pode dar o seu filho para o Senhor quando ele desmamar. Enquanto ele não desmama, você cuida. Amém? A Rafa desmamou? Ainda não. Eu espero que ela não demore muito para desmamar. Mas quando eu perceber que ela desmamou, eu tenho que dar ela para quem? Para Deus. Glória a Deus ou não? Amém? Quem entendeu? Não é a mensagem, só um detalhe aqui para filhos, para criação de filhos. Você só pode dar seu filho para Deus quando ele desmamar. Tem marmanjão de 50 anos que nos mamou ainda. Mãe, você não me ajuda? Ou ainda tem que ajudar ainda, senão morre. Se a mãe não ajudar, morre. Pronto. Tá mamando ainda. Mas não é a mensagem. Quando ela deu o filho, ele ainda era criança. No finalzinho do versículo 24, e era o menino ainda muito criança. Olhe para mim. O Samuel cresceu então aonde, gente? Cresceu aonde? Na igreja. Ele conheceu na igreja. Crescer na igreja é bênção? Sim ou não? Estar na igreja é bênção? Sim ou não? É bênção. É glória, glória a Deus. Eu não tive a oportunidade de crescer na igreja. Conheci Jesus com 17 anos. A minha esposa, ela teve a oportunidade de crescer na igreja, né? Ela já chegou na igreja uns 4, 5 anos, né? E está aí até hoje na presença de Jesus, só vai sair quando ele voltar. Ela cresceu na igreja, eu não. Quem nasceu na igreja aqui? É cristão desde o berço aí, olha aí. Mamãe já levava na casa do pai. Olha que benção. Quem chegou depois? Cheguei mais tarde, pastor. Cheguei desmamado. Alguns já chega desmamado, outros chega passando fome, mas chega. O Samuel nasceu praticamente dentro da igreja, cresceu na igreja. Capítulo 2, verso 18. Capítulo 2, verso 18. Porém Samuel ministrava perante quem? Sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Olhe para mim. Por ele ter crescido na igreja, ele já ministrava quem? Para o Senhor.
Ele cantava um louvor, o povo vinha para a igreja, ele, gente, amém, onde estão duas ou mais? As reuniões menores, quem fazia? Samuel, novinho ainda, mas por ele ter crescido na igreja, olha que bênção, ele não conhecia as coisas do mundo. Diga comigo, ele não conhecia as coisas do mundo. Guarda isso, ele não conhecia as coisas do mundo. Por que ele não conhecia as coisas do mundo? Porque ele tinha crescido aonde? Dentro da igreja. Olha que bênção. Aí, reunião menor, o Eli, que era o pastor daquela igreja, não fazia o culto. Quem fazia era o Samuel. Aí o Samuel chegava: oi gente, tudo bem? Vamos ficar de pé, coloca a mão no seu coração, seu nome é Jesus. Ele fazia o culto, ele ministrava perante o Senhor. Isso é bênção, glória a Deus. O pastor da igreja, que era o Eli, também tinha filhos. Verso de número, que também é óbvio, cresceu na igreja. Verso de número 22, vamos para 22 agora. Era, porém, Eli já muito o quê? Velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e a todo Israel, de como se deitava, meu Deus, com quem? Com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da... Olhe para mim. Os filhos de Eli, que era o pastor da igreja, também cresceram na igreja. Só que o detalhe é que os filhos dele, infelizmente, conheceram as coisas do mundo? Conheceram. Então olhe para mim. Estar na igreja é bom, mas ainda não significa muita coisa. Os filhos de Eli deitavam-se com as mulheres, e todo Israel, inclusive o pai deles, que era o pastor da igreja, sabia. Tem gente que está na igreja e faz muita coisa errada ainda. Se deita com as mulheres. Esse se deita com as mulheres, ele se prostitui ainda. Carrega uma prostituição na sua vida. Uma prostituição na sua vida espiritual. Tem gente que não deita com outras mulheres, mas deita com a mentira. Deita com a mágoa. Deita com mágoas no coração. Tem gente que deita com N problemas espirituais, frieza espiritual. Tem gente que não tem uma frieza espiritual, mas tem uma frigidez. Ela até ora, ela até faz, mas ela não sente nada de Deus dentro da vida dela. O Samuel cresceu na igreja e já ministrava ao Senhor. Os filhos de Eli também cresceram na igreja e eram uns baita de uns pecadores de mão cheia. Imagina, todo mundo olhava e dizia: ah lá, ó, aqueles lá são da igreja. Ah é? E eles são uma bênção? É nada, é um bando de prostituto. Ah lá, fulano é da igreja, vai na igreja, e ele é uma bênção? É um mentiroso. Nada, eu vi ele olhando para as mulheres, eu vi ele faz isso, é enrolado, e ele fala mal dos outros, e é fofoqueiro, e é intrigueiro, e esse não ama o próximo de jeito nenhum, esse só quer saber de si mesmo. Olha que coisa. Tem gente assim hoje? Tem ou não tem? O que está faltando para essa pessoa? O que falta para ela, pois ela já está na igreja? Porque se a gente vê alguém lá fora, se a gente vê alguém que não vem na igreja, a gente fala para ela assim: olha, você tem que ir para a igreja. Aí quando ela chega aqui na igreja, ela vai ver os filhos de Eli, que está aqui, e faz um monte de coisa. E aí o que falta? Escute, o que falta para esses cara que está aqui dentro, é o mesmo que está faltando para quem está lá fora. Amém ou não? Mas o Samuel era uma bênção? Era ou não era? Vamos ver.
Eu quero ver se o Samuelzinho é uma benção mesmo. Capítulo de número 3. E o jovem Samuel servia a quem? Perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Sucedeu naqueles dias que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começaram já a escurecer, que não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor, escuta, quem? O Senhor chamou a Samuel, e ele disse o quê? Eis-me aqui. Verso de número 5, e correu a Eli, e disse, eis-me aqui, por que me chamastes? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Olhe para mim. Quem chamou Eli? Ou quem chamou Samuel? Deus. Só que o Samuel pensou que foi quem? Eli. Aí o Eli, não foi eu que te chamei não, cara, pode voltar a deitar. Ele falou, eu pensei ter ouvido alguém me chamar. E ouviu? Ouviu. Só que não era o Eli. Quem era? Deus. Escute. Continua. É o versículo de número 6. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que me chamastes? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar. Verso de número 7. Porém, Samuel ainda não conhecia a quem? O Senhor. E ainda não tinha sido manifesta a palavra de quem? Olhe para mim. Os filhos de Eli, perturbado e pecador. O Samuel, um santo menino. Só que escute, nem os filhos de Eli e nem o Samuel tinha até hoje ouvido a voz de quem? O Samuel também não tinha ouvido a voz de Deus? Ainda não. Ele cresceu na igreja. Ele tinha aqui mais ou menos seus 17 anos. E 17 anos dentro da igreja. Tudo que ele tinha ouvido era a voz do pastor. E ele era obediente à voz do pastor? Era. E por isso ele era um bom menino. Só que Deus não quer fazer bons meninos. Deus quer fazer gente que o conheça. A igreja, o pastor, não é para fazer você ser um ser humano melhor. É para fazer você se tornar um filho de Deus. E quem é que pode fazer você se tornar um filho de Deus? Não é a igreja e nem a minha voz. É somente uma voz. A voz de quem? E o Samuel, mesmo sendo um bom menino, cresceu na igreja e ele já pregava a palavra de Deus, e ainda assim pregando a palavra de Deus, ele nunca tinha ouvido a voz do Senhor. Escute, querido, isso é muito sério. Sua vida nunca mudará drasticamente, sua vida não terá uma transformação poderosa, enquanto você não ouvir a voz dele. A voz dele não pode ser a minha. Você vai vir na igreja todos os domingos, e todos os domingos eu estarei aqui tentando te ensinar a ser um bom cristão. Mas o que vai fazer você mudar é a voz dele. Samuel nunca tinha ouvido a voz nunca. Será que tem gente aqui dentro da igreja hoje que também nunca ouviu a voz de Deus? Olha, vamos na igreja, porque é bênção, e a pessoa vem, tá certo. Eu não disse que Samuel estava fazendo errado, Samuel estava certo. Escute o que eu vou dizer para você, há uma larga diferença. A mãe do Samuel apresentou o Samuel para quem? Para Deus. Eu te apresento a Deus. Eu te revelo, eu apresento Deus. Olha aqui essa pessoa, Pai, os membros. Domingo vai chegar o teu povo, Pai, olha para eles. Eu estou te apresentando para Deus.
Só que sabe quando sua vida vai mudar? Quando Deus se apresentar para você. É só quando isso acontecer que de fato as coisas serão transformadas. Enquanto isso, nós vamos ter um monte de gente dentro da igreja que ou é como Samuel, que faz tudo certinho, mas não conhece a voz de Deus, ou é como Eli, os filhos de Eli, que está aqui. E eu peço para você, continua, mas vive cheio de rolo, cheio de coisa errada na vida. Nenhum e nem outro. Eu quero ser aquele que eu estou aqui me apresentando para Deus o tempo todo, mas quando é que a coisa vai mudar? É quando Deus se apresentar para mim. Somente um coração quebrantado de fato poderá contemplar a glória de Deus, querido. O Espírito de Deus, Ele quer se revelar para você. Não tem nada mais desejoso no coração de Deus do que Ele se revelar para você. Pastor, mas eu já conheço a palavra de Deus. Às vezes, querido, nós conhecemos a palavra de Deus. Eu me lembro de um dia, eu era auxiliar lá na sede, e a gente orava por muita gente, muita mesmo. Cada culto, 1000 pessoas, 600, 800 pessoas, a gente ficava na ponta do altar, e era fila em fila, e orando, à noite eu ficava com dor no ombro, de tanto colocar a mão na cabeça do povo. E eu me lembro de um cara muito alto, ele tinha uns 2 metros e tralalá, e ele era bem largo, e ele falou: pastor, ora por mim, que eu tenho muito desejo de suicídio, e ele mostrou os punhos dele todo marcado de tentativas de suicídio. Eu disse: meu Deus do céu, que coisa terrível. E eu peguei e fui, falei: Deus, o Senhor vai abençoar esse homem, Jesus, coloca a tua mão. E eu falei: olha, deixa eu te falar uma coisa da palavra. E quando eu falei um texto da palavra, não me lembro qual, ele falou: antes de você pregar, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho mestrado em teologia e eu dou aula sobre teologia no Mackenzie, que é a faculdade de teologia mais reconhecida. Eu falei: meu Deus do céu. Ele: cara, eu conheço a Bíblia todinha, cada ponto que você vai me dizer, eu sei o contexto histórico, contexto geográfico, por que foi dito isso, quando foi dito. Eu falei: cara, você conhece a palavra de Deus? Ele disse: eu conheço a palavra de Deus 1000 vezes melhor que você. Eu falei: você só não conhece o Deus da palavra. O Deus da palavra você não conhece ainda. A palavra de Deus você conhece, mas o Deus dela ainda não. Ainda não. Porque o dia que você vê a Deus, a sua vida é transformada. Então Deus não está afim nem do Samuel que ministra para Deus, e nem dos Elis. Ele quer se revelar para você, Ele quer se apresentar para você. Porque depois que Moisés viu a glória de Deus, Moisés saiu de lá com um cajado na mão, disposto a enfrentar até o faraó, querido. Quando a gente conhece a Deus de verdade, se torna um gigante na fé. A gente se levanta de tal forma que escandaliza até quem está olhando. A gente passa a não ter medo de nada, porque essa é a vontade de Deus, que Deus derrame a unção dele sobre as nossas vidas. Samuel: pois não, Eli, não foi eu que te chamei. Quando a gente ainda não conhece a voz de Deus, a gente confunde a voz dele o tempo todo. Confunde a voz de Deus com o diabo, confunde a voz de Deus com a do homem, confunde a voz de Deus com a nossa, confunde a voz de Deus o tempo todo. Lá vem Deus andando sobre as águas, e os discípulos que ainda não conheciam a Deus, porque disseram: quem é este que até o vento, o mar obedece? Que eles não conheciam a Deus, olhou e disse: é um fantasma. Não é um fantasma. Jesus gritou: sou eu. Quanto tempo você está na igreja? Quanto tempo você vem? Eu digo para você: continua vindo, fica firme, não desista, não pare um minuto. Continue pregando a palavra de Deus, ainda que você não conheça o Deus dessa palavra. Mas uma coisa você tem que fazer dentro do seu coração: meu Deus, eu estou esperando ansiosamente pela voz do Senhor no meu coração. Amém, gente? Versículo de número 8. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a 3ª vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamastes? Então entendeu Eli
que o Senhor chamava o jovem. Pelo que ele disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor ali, e esteve, e chamou onde estava, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Olhe para mim. Quantas vezes precisou Deus chamar Samuel? Não foram 4? 3 vezes ele correu para onde? As 2 primeiras, o Eli falou assim: esse cara está ouvindo vozes. Quando você não conhece a Deus e você ouve a Deus umas 2 primeiras vezes, você fala assim: eu estou ouvindo coisa. Eu acho que é da minha. Imagina o Samuelzinho voltando para a cama. Rapaz, acho que eu trabalhei demais essa noite. Depois ele: caramba, eu acho que eu comi demais, está dando uns negócios na minha cabeça. Na 3ª vez, o Eli falou: não, é Deus que está te chamando. Quando ele te chamar, diga: eis-me aqui. Tá. E Deus chamou 4 vezes. Quantas vezes Deus já te chamou, querido, e você não foi? Quantas vezes Deus já te chamou? Deus vai te chamar naquele momento que você está deitado, tranquilo. Ele vai dizer assim, vai dizer: ô João, vem cá, eu preciso me revelar para você. Eu preciso me revelar a sua vida. Eu preciso colocar a minha bênção sobre a sua vida, porque a sua vida vai marcar a história da humanidade. O livro que a gente está lendo tem nome. Quem é dono do livro? Samuel. Não é isso? Está escrito Samuel aí ou não? E por que está escrito Samuel nesse livro? Porque um dia Deus chamou esse cara e ele disse: você está há tanto tempo na igreja, e você vai ficar na igreja muitos e muitos tempos. Até quando, pastor? Até quando minha vida vai continuar desse jeito? Até quando minha vida não muda? Até quando, pastor? Até você ouvir a voz de quem? De Deus. É quando ouve a voz dele que tudo muda na nossa vida. Depois que Deus se revelou para Samuel, verso de número 19: crescia Samuel, e o Senhor era com quem? Olhe para mim. Antes disso, ele ministrava, ele pregava, mas a Bíblia não diz que Deus era com ele. A Bíblia diz que Deus começou a ser com ele depois que ele aprendeu a ouvir a voz de quem? Antes disso, querido, ele era mais um crente, mais um cristão, mais alguém dentro da igreja que tá aí. Eu tô aí, pastor, nós estamos aí. O Senhor era com ele. Agora que o Senhor era com ele, porque ele conhecia a voz do Senhor, versículo de número 19 ainda, era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em onde? Em terra. Olhe para mim, tudo que Deus falava para o Samuel se cumpria. Por quê? Porque tudo que Deus falava, ele entendia que quem falou foi quem? Deus fala muita coisa para a gente, só que muita coisa que Deus fala se perde no vazio. Se perde. Eu ouço Deus hoje, e na manhã nem lembro mais o que Deus falou. Eu ouço uma palavra e falo: não, agora vai, e não vai. Agora vai, e não vai de novo. Agora vai, e não vai. Por quê, pastor? Porque Deus falou com Samuel, e a coisa só começou a se cumprir quando ele entendeu que era Deus que se falava com ele, quando ele entendeu que era Deus que estava se revelando a ele. Até aqui, Deus falava e ele corria para o homem. Deus falava, ele corria para o homem. Deus falava, ele corria para o homem. Quando você entende a voz de Deus, você para de correr para o homem, você só corre para o braço de Deus, porque Ele é fiel e justo para cumprir a palavra dEle. Nenhuma palavra vai cair, nenhuma palavra que Ele te disser vai deixar de ser cumprida. Amém? Mas Deus fala.
Deus fala e não acontece. Deus fala e não acontece. Deus fala e não acontece. Por quê? Porque eu sou o garoto bonzinho, bonitinho, que ainda não conhece ao Senhor, que conheço a palavra, mas não o Deus dela. Nenhuma palavra mais caiu. Quando Deus dizia: Samuel, vai para tal lugar, guerreia aquela guerra, ele ia, acontecia. Quando Deus falava para ele uma palavra, ele ia e acontecia. E ele deixou a marca dele, deixou 2 livros. Qual é a marca que você tem deixado? Se você não conhecer o Senhor, querido, você não vai deixar uma marca, você vai deixar uma sujeira. Você vai deixar uma sujeira. Se você pegar uma brasa de fogo tirada do fogo, queimando, e jogar na parede, é fogo para todo lado. Mas se você deixar aquela brasa se esfriar e ficar só o carvão, e você jogar na parede, vai fazer só sujeira. Só sujeira. Nenhuma palavra caiu, porque esse homem agora está queimando em Deus. Ele está queimando na presença do Espírito Santo. Eu conheço a Deus. Quando acontece alguma coisa de ruim, antes, quando acontecer qualquer coisa, ele corria para o homem, ele culpava o homem, ele ia buscar no homem. Mas agora que ele conhece a Deus, querido, todas as injustiças que aconteciam na vida dele, ele dizia: Deus, eu estou contigo, o Senhor está comigo, e o Senhor é fiel e justo, o Senhor é a minha justiça, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu baluarte, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha cidadela, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu Deus. Aleluia. Agora ele conhece a Deus. Ele cresceu na igreja, e ele era um menininho bonitinho, exemplar. Mas até aqui nada tinha acontecido. Verso de número 20: todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta. Versículo de número 21, aleluia, esse versículo é forte. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do... Deus continuou aparecendo para ele? Deus continua aparecendo para ele? A questão toda é essa, porque depois que Deus se revela, ele não para mais. Ele gosta de aparecer para você. Peraí que eu vou aparecer para o Denis agora. Senhor, eis-me aqui. Deninho, fala, pai. Aleluia. Amém ou não? Pai, eu estou precisando do Senhor aqui. Fala, filho. Não queria só seu ombro hoje, eu estou meio triste. Por que você está triste? É coisa minha, é que eu sou bobo mesmo, eu sou meio infantil. Eu estou meio carente hoje. Só pode fazer um cafuné na minha cabeça hoje? Posso, filho? Vem cá, deita aqui no meu colo. Deita aqui no meu colo que eu vou te abraçar hoje. Amém ou não? O Senhor continuava a aparecer. Continuava. Porque agora Deus já tinha se revelado. Ele não vai mais correr para o homem. Deixa eu falar uma coisa para você. Você vive batendo na porta dos homens. Ei, me ajuda aqui. Ei, você ainda não conhece a Deus. Porque a hora que você conhecer, você vai bater na porta que é Jesus Cristo. Jesus diz: eu sou a porta. Pode bater que eu vou abrir para você. Glória a Deus. Eu sou a porta, pode bater aqui. Para de bater na porta dos outros. Amém. Ele cresceu na igreja. Agora eu quero falar de um homem muito abençoado também, estava todo atrapalhado. Jó, antes de Salmos. Rapidinho, que eu quero fazer um clamor aqui com vocês. Eu estou com meu coração queimando. Eu quero orar com vocês. Você vai ouvir a voz de Deus hoje, amém, igreja? Você vai ouvir a voz de Deus hoje na sua vida, querido. Você vai ouvir Ele bradar no seu coração, em nome de Jesus. Escuta, Jó, você conhece a história. O Jó era abençoado de ponta a ponta. Filho, na Bíblia, representa a bênção.
Jó tinha 10, era bênção que não acabava mais. Jó era rico, próspero toda a vida, muito próspero, tinha muito dinheiro, fazendeiro, criava camelo, nem sei como é que chama quem cria camelo, camelô. Não sei, ele era cheio de coisa, o Jó tinha coisa demais, o Jó era demais, até um dia que o pau quebrou, até um dia que deu ruim, até um dia que deu tudo errado, até um dia que as coisas não andaram muito bem, até que o trem saiu do trilho, e aí o negócio desencarrilhou. Sabe quando a coisa desencarrilha? Fala assim, caramba, agora eu não sei para onde vai, eu não sei o que a gente faz. O Jó perdeu os filhos, o Jó ficou pobre, o Jó ficou doente, o Jó passou uns maus bocados, e na dor, escute, na dor, na aflição, quando a coisa estava difícil, eu não vou blasfemar contra Deus, eu estou firme, mas o Jó estava meu Deus, me ajuda. Ele foi sofrendo. Aí no Jó 42, você sabe que o Jó foi abençoado depois, não sabe? Deus virou o cativeiro do Jó e tal, né? Aquela coisa linda de Jesus. Aí o Jó 42, você está no 42? Não tinha falado para abrir, né? Mas vamos lá, o Jó 42, o Jó vai falar um negócio meio de escandalizar. O Jó vai dizer o seguinte, versículo 5: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora os meus olhos o quê? Os meus olhos te veem, ou te veem os meus olhos. Olhe para mim, o Jó ficou rico, o Jó teve muitos filhos, o Jó tinha bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos, só de ouvir a Deus. Só que teve um dia na vida dele que complicou, e ele não conseguia sair daquele buraco, ele não conseguia sair daquela situação. Quando foi que ele conseguiu sair da situação? Quando ele entendeu, falou, Deus, antigamente os meus ouvidos te ouviam, eu vinha na igreja, eu ouvia a palavra, o pastor pregava, vamos ficar de pé, eu ficava, mão no coração, vamos cantar, ele cantava a canção, a oferta, o dízimo, ele era um menino bom, como Samuel, ele ouvia o pastor dele, isso levou a ele ser abençoado. Mas quando a coisa apertou, e a coisa ficou feia, para tirar ele daquela situação, só ouvir não ia adiantar, Deus tinha que se revelar para ele. E aí ele disse, ele não diz no Jó 42, no Jó 40, no Jó 1, no Jó 2, no Jó 3, leia o livro de Jó, é tristeza, é os caras, os amiguinhos dele vão assim, você está lascado, hein, Jó? E Jó vai dizer, tô mesmo, você do meu lado só piora a minha vida. O Jó 5, Jó 6, Jó 7, Jó 8, Jó 9, Jó 10, o seu livro está sendo escrito. Em que capítulo do seu livro você vai ver Deus? Qual o capítulo da sua vida que você vai parar de só ouvir e contemplar a face dele, querido? Porque só vendo Deus é que a gente vai conseguir sair de um buraco de verdade. Amém ou não? Antes disso não. Eu só te conhecia de ouvir. Pastor, e só de ouvir funciona? Funciona. A mulher do fluxo de sangue, diz a Bíblia, ouvindo falar de Jesus. Ou seja, ela ouviu a voz de Jesus? Não, ela ouviu alguém falando de Jesus. Já é bênção? É, como é que chama isso? Evangelismo. É extraordinário. Eu vou evangelizar alguém, vou pegar no braço, vem para a igreja, tal. Ela vem, eu consegui cumprir uma primeira etapa na vida dela. Agora ela está ouvindo falar de Jesus. Ela falta ainda ouvir o próprio Jesus. Falta ela ver Jesus. Amém, gente? Quem me entende? Você me entende aqui, gente? Amém, igreja? Aí ela veio
por trás da multidão, tocou nas vestes de Jesus. Pergunto, foi curada? Foi ou não foi? Foi abençoada? Foi ou não foi? Mas ela ainda não conhecia Deus. Aí Jesus parou e falou assim: quem me tocou? Por quê? Porque Jesus sabia, senão essa mulher vai sair com a bênção, mas vai sair sem o Deus da bênção. Ela vai sair daqui abençoada, mas ela vai sair daqui sem ser bênção. Amém? Quem me tocou? O Pedrão vira: vai, todo mundo te toca, o senhor está doido, Jesus? Fica quieto, estou falando com você não. Quem me tocou? Aí a mulher falou assim: foi eu. Aí ela começou a contar a história dela. Aí Jesus vai virar para ela e vai dizer assim: ó, filha. Chamou ela de quê? Ô glória. Você não era filha não, mas agora que você está me ouvindo, agora que, porque ela veio por detrás. Quem me vê por detrás, quem vem por trás é abençoado, mas só se torna filho quem vê minha face. Aleluia. Agora, ô filha, fala: vá em paz, porque a tua fé te salvou. Ela não só ouvia. Eu vou pregar para você todo domingo, toda quarta, toda sexta. Na segunda tem reunião, na terça tem culto. Se você vier aqui 7 da manhã tem oração. Tem tudo que você precisa. Tem os cultos nos lares, tem casa que tem culto aqui toda quinta-feira. Poxa, pastor, eu estou ouvindo. Tá, mas você tem que ver Ele. Ele quer virar para você e dizer: você agora é minha filha. Amém, igreja? Versículo 5: com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Versículo de número 6: o que acontece quando eu vejo Deus? Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando ele viu Jesus, ele se arrependeu de quem ele era. Ele pensou: Deus, eu fui rico, eu tinha muito dinheiro, eu tinha filhos invejáveis, eu tinha saúde, eu tinha tudo, eu era abominável. Eu me arrependo de quem eu era. Mas Jó, você era uma praga? Não, eu só não conhecia a Deus. Samuel, eu me arrependo de quem eu era. Mas você não era o cara que pregava bonitinho? Sim, mas eu não te conhecia. A pedra fundamental não existia ainda no meu prédio. Jesus não é, querido, a cereja do bolo. Ele é a estrutura da nossa vida. Se nós não vermos Ele, você será um forte candidato a ser ou como os filhos de Eli, ou como Samuel antes de conhecer a Deus. Ou talvez você seja como Jó, muito próspero, só de ouvir a Deus, mas ainda não entendeu o que Deus queria para você. Hoje Ele quer se revelar. Amém, gente? Glória a Deus.